Graça e paz. Começa agora mais um programa do Ministério da Cruz. E aí galera, você que acompanhou o nosso último programa com o Mr. Cássio, você ouviu a mensagem, a mulher que foi curada. Se você que já acompanha o nosso programa, tem algum testemunho para contar, alguma coisa que Deus operou na sua vida através de nossas mensagens, entre em contato conosco neste e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Nós estaremos mostrando os e-mails, falando um pouco, comentando sobre o que Deus tem feito na vida daqueles que têm ouvido o programa do Ministério da Cruz. E aí galera, quem diria que estamos em dezembro, final do ano. Para quem achava que o ano acabou de começar, estamos no final dele. Estamos chegando na data mais importante, podemos dizer assim, no Natal. E isso, a comemoração do nascimento daquele que deu a vida por nós, nascimento de Jesus. Cada um tem a sua visão do Natal. Alguns acham que o Natal é uma data fictícia, que não foi bem assim, Jesus não nasceu nessa data. Outros comemoram o Natal normalmente. Tem pessoas que acham que até é uma festa pagã. Mas o que será de fato o Natal? Será que o Natal é uma festa pagã? Será que o Natal é uma data para ser comemorada mesmo? Nós temos uma reportagem sobre isso com o nosso repórter Jean Bueno. Vai aí, Jean, com você. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre o Natal, sobre essa data tão especial aí para muitas pessoas que gostam de comemorar o Natal. Quando surgiu essa ideia de Natal? O Natal, nada mais, nada menos, foi criado por uma seita pagã, na Idade Média. Eles costumavam comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. A Igreja Católica também resolveu comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Resolveu copiar aquela data e o Natal passou a ser comemorado no dia 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Quanto ao Natal em si, o Natal se tornou comércio puro. As pessoas, aí a mídia, os meios de comunicação, eles usam o Natal para vender e vender, os açougues, os mercados. Nós vemos as pessoas mais preocupadas em comprar, em consumir, do que com o verdadeiro símbolo do Natal, o verdadeiro alvo do Natal, que é a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas se lembram de beber, de comer, das coisas desse mundo passageiro, mas não se lembram do verdadeiro alvo do Natal, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O Natal é uma data que pode ser comemorada. Nós acabamos de comemorar o Natal. Nós comemos e bebemos no Natal. Então, o que eu aprendi foi o seguinte: o Natal foi uma data criada pelos homens. O dia 25 de dezembro foi uma data criada pelos homens. Mas nós, como cristãos, como servos de Deus, podemos usar o Natal para evangelizar. Os pastores, as igrejas evangélicas, infelizmente estão perdendo isso. O Natal pode ser uma data onde nós podemos fazer um convite para as pessoas que não servem a Deus ainda, para vir ao culto, para adorar a Deus, para ver uma peça evangelística, para ver um jogral evangelístico, para ver um coral cantando hinos de adoração ao único que é merecedor de glória e louvor, que é Jesus, o verdadeiro alvo do Natal. Qual a relação do Papai Noel com o Natal? Nenhuma. O Papai Noel, na verdade, é um grande ladrão do Natal. O Papai Noel não tem relação nenhuma com o Natal. O Papai Noel, na verdade, foi criado pela Coca-Cola em 1932 para uma propaganda, e foi inspirado na pessoa do bispo São Nicolau.
que foi um bispo que viveu no século 280 depois de Cristo, e esse bispo era um bispo bondoso que costumava presentear algumas pessoas com presentes e geralmente deixava esses presentes nas chaminés dentro de meias. Então o Papai Noel, ele é uma fantasia criada pelos homens, né? Criada pela Coca-Cola, criada para poder vender, criada para poder fazer com que as pessoas consumam, e ele não tem nada a ver com o Natal, né? Então essa é a nossa palavra aí para vocês aí que estão assistindo o programa The Cross aí. Grande abraço para vocês que estão nos assistindo pela internet aí, pelo mundo inteiro, e Deus abençoe a todos. Então, galera, vocês acabaram de ver a reportagem do nosso repórter Jean Bueno. E agora, a minha opinião acerca do Natal. Eu acho que o Natal é uma data muito importante. É a data em que a família está reunida, que você pode rever seus conceitos. É uma data que você comemora o renascimento das coisas. Jesus nasceu para que as coisas tornassem a vida, tivessem novo sentido. Então, para mim, o Natal é uma data muito, muito importante. Tá certo? Ficou aí o meu recado para você. Agora vamos ao momento mais importante, o momento da Palavra de Deus. Pessoal, momento com a Palavra de Deus. Quero ler aqui com vocês o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, rapidamente aqui para vocês. Ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escritura de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, e pregando-a na cruz. No 15 diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? O texto que eu li aqui faz parte do livro de Colossenses, a qual o apóstolo Paulo escreveu. Aqui ele deixa aos Colossenses várias ordenanças, várias doutrinas acerca de Cristo, acerca do que estava sendo pregado em sua época. Porém, o que eu quero destacar aqui é no versículo 14. E eu quero falar a vocês um pouco sobre o poder da cruz. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses sobre isso, ele está ensinando aqui que até um certo período, até antes do sacrifício de Jesus na cruz, existiam manuscritos. E esse manuscrito era a lei de Moisés. Essa lei devia ser seguida pelos homens, porque pelo que nós conhecemos dentro da história bíblica, que todo mundo conhece, é que Adão e Eva viviam num paraíso sem pecado, sem nenhum tipo de transgressão. Porém, a partir do momento que Adão e Eva pecou contra Deus, desobedecendo a ordem dele e comendo do fruto proibido, o pecado veio ao mundo, e o pecado veio sobre o homem, afastando assim o homem de Deus. De uma forma que a Bíblia nos mostra que Deus tentou fazer com que o homem voltasse a Ele, foi através das leis. Leis essas dadas a Moisés, que é: não adulterarás, não roubarás, não falarás contra o seu irmão, e entre outras leis, conhecidas por nós como os 10 mandamentos. O homem, ao longo do tempo, tentou viver essas leis, tanto que Deus disse a Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Só que o que aconteceu com o homem? Deus começou a ver que o homem não tinha capacidade em si próprio de vivenciar as suas leis. O homem não tinha como viver corretamente aquilo que Deus havia ordenado a ele. Não tinha como o homem ser realmente perfeito. Então o que Deus fez para que o homem se livrasse do pecado? Deus se fez como homem. Assim como o apóstolo João escreve no seu evangelho: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Em Filipenses capítulo 2 nós encontramos o apóstolo Paulo também dizendo acerca disso, que Jesus, em forma de Deus, ou sendo como Deus, não usurpou ser como ele, mas se fez como homem, humilhando a si mesmo. Jesus deixa o seu reino de glória, se torna como um homem e vem à terra. Para quê? Para ensinar ao homem. Para quê? Para que a lei de Moisés seja cumprida nele. O que você está querendo dizer com isso, meu querido irmão Michael Costa? Estou querendo te dizer que nós, eu, você, através de nós mesmos não conseguimos cumprir a lei. Porém, Jesus Cristo, sabendo disso, tornou-se como homem, sem pecado algum. E a lei de Deus, a lei que Deus havia dado a Moisés, foi cumprida em Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo escreve isso, ele deixa bem claro que a lei que era contra nós, contrária a nós, que não havia uma possibilidade de nós como homens a cumprir, foi cravada na cruz. De qual forma? Jesus disse, eu não vim a derrogar a lei, mas cumpri-la. Nós não podemos cumprir a lei, porém Jesus a cumpriu. E a partir do momento que ele cumpriu a lei, ele nos dá a liberdade de adorar a ele, porque através do seu poder, do poder do sangue de Jesus, somos purificados. O livro de Isaías, no capítulo 53, diz, pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz sobre ele. Ah, meu amado, ele levou sobre si o meu pecado. Ele levou sobre si o seu pecado. E aquilo que era contra mim, vida, contra a sua vida, Jesus cravou na cruz do Calvário. Jesus nos purificou dos nossos pecados. E a partir desse momento, a aliança que havia sido quebrada é restabelecida entre o homem e Deus, através do poder da cruz. Você pode até dizer, mas a cruz simplesmente tirou a vida de Jesus, simplesmente interrompeu o ministério de Jesus. Não. A cruz deu continuidade ao ministério de Jesus. A cruz deu a liberdade que eu e você precisávamos. A cruz nos deu a liga, a união entre nós e Deus. Tanto que o véu do templo, no texto de Mateus, Lucas e de João, que o véu do templo foi rasgado. E aquilo que impedia o homem de chegar-se a Deus, não impede mais. O pecado que havia sobre a sua vida, o pecado que havia sobre a minha vida, não existe mais. Através do poder da cruz, através do poder do sangue de Jesus, não há mais pecado sobre a minha e sobre a sua vida. Impeça que eu e você sirvamos a Deus. Talvez o diabo coloque em sua mente assim, você não pode ser crente, você não pode servir a Deus porque você é um pecador, porque você tem pecados. Mas hoje, através da ministração da palavra de Deus, eu digo para você que não. Através do sacrifício de Jesus, você pode sim servir a Deus. Através do sacrifício de Jesus, você pode sim adorar a Ele, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deixa eu contar para você uma rápida história. Uma certa feita, quando Martinho Lutero foi escrever as 95 teses contra a Igreja Católica, quando ele foi fazer a reforma da Igreja Católica, o diabo se apresentou a ele e disse, olha aqui, Martinho Lutero, quem é você para falar? Quem é você diante de vários homens? Você tem pecados. E o diabo trouxe a ele uma grande lista imensa dos pecados que Martinho Lutero tinha feito desde a sua infância até aquele momento. Martinho Lutero olhou aquela lista e disse, exatamente, Satanás, eu fiz tudo isso. Porém, você esqueceu de escrever aí embaixo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meu amado e minha querida irmã, ouvinte dessa mensagem, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O diabo não pode te impedir. A única pessoa que pode te impedir de adorar a Deus, de servir a Deus, é você mesmo. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos remiu de todos os nossos pecados e nos dá as condições e direitos de adorar e exaltar o nome dele. Se você sente nesse momento que os seus pecados te impedem de chegar perto de Deus, eu quero que você curve a sua cabeça neste momento
e faça uma rápida oração comigo neste momento. Amém? Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, entramos diante da sua presença, Pai, porque ouvimos a sua mensagem. O diabo tenta colocar na nossa mente que nós não somos dignos, que nós não somos capazes de te servir por causa dos nossos pecados. Porém, a sua palavra nos ensina que o seu sangue nos purifica de todo pecado, que o manuscrito que era contra nós foi cravado na cruz. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha e a vida daqueles que estão nos ouvindo, que o sangue de Jesus nos purifique, que nós possamos te servir e te adorar através da sua palavra, através da sua santidade e do seu poder. Em nome de Jesus, eu profetizo nesse momento na sua vida a cura. Eu profetizo nesse momento na sua vida que você é, sim, um homem e uma mulher que pode servir ao Senhor. Amém? Esse foi mais um programa do Ministério da Cruz. Que Deus possa nos abençoar. Ministério da Cruz em busca de almas. Altíssimo, Altíssimo, Altíssimo.